a Polícia Militar tem o aplicativo PMSC Cidadão, que é um aplicativo que qualquer cidadão, né, faz o cadastro através do seu número do CPF, né, e lá ele traz várias funcionalidades. Rede de vizinhos, rede de segurança escolar, tu consegue estar gerando ocorrência, né, através desse aplicativo. E para as mulheres que têm a medida protetiva e que são acompanhadas por nós da Rede Catarina, no primeiro atendimento, o que a gente faz? A gente faz o cadastro delas com todos os dados, onde ela mora, ponto de referência, né? Caso precise, a guarnição consiga localizar essa residência. E nós habilitamos via suporte, né, a nível estadual, esse aplicativo. O que é esse aplicativo? Nos casos em que o agressor, né, descumprir a medida protetiva e se aproximar da vítima, colocar a integridade dela em risco, a vida dela em risco, ela consegue estar acionando com um clique. Então, com um toque ali, começa uma contagem regressiva, né? E tem um botão também chamar agora. Então, ou ela aperta no chamar agora, ou quando chegar no 0 a contagem, vai acionar a Polícia Militar. Então, lá no 190, onde o policial recebe as ligações, aparece um alerta no computador dele com as informações dessa mulher, né? Então, em função do cadastro prévio, ele já sabe quem é o agressor, já sabe onde ela mora. E o que é importante? Interessante ela isso. está. A geolocalização. Claro. A geolocalização através do aplicativo. Para o aplicativo funcionar, ele precisa do quê? Ter internet e estar com o GPS ativo. Sim. Por quê? Porque a gente consegue localizar onde ela está naquele exato momento. E se ela estiver em deslocamento, a gente consegue rastrear também esse deslocamento dela. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Conversa Formada. Toda quinta-feira, um episódio inédito para você, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto na Rádio Noesc. Tudo bem, professor Alex? Tudo certo, Paulinho. Iniciando mais uma conversa formada com um assunto super interessante. Super interessante, e eu confesso que eu gostaria de não estar falando sobre esse assunto, mas é um assunto que, infelizmente, a gente vê estampado nas notícias o tempo inteiro, que é a questão do feminicídio. Hoje o título do nosso episódio se chama Violência contra a Mulher, o que está por trás dos números e como combater uma realidade urgente. Tem alguns dados interessantes aqui para a gente falar no início, que chamam bastante atenção. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 1.400 casos de feminicídio em um único ano. Só para ter uma ideia, uma mulher assassinada no Brasil a cada 6 horas. E se a gente vai falar de violência doméstica no geral, de acordo com o Data Senado, cerca de 1 em cada 4 mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica. Então, para falar sobre isso, né, professor Alex, a gente tem duas convidadas muito especiais. Isso mesmo, nós temos aqui conosco hoje a Graziele Cristina da Silva Burato, que é cabo da Polícia Militar de Santa Catarina e também faz parte da Rede Catarina de Proteção à Mulher. Cabo Graziele Cristina é policial militar com mais de 10 anos de atuação na Polícia Militar de Santa Catarina, formada em Educação Física e também em Direito pela UNOESC, além de possuir formação específica na área de proteção à mulher através da Rede Catarina. Cabo Burato, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer, né, estar aqui com os senhores hoje para a gente estar debatendo e discutindo, né, sobre esse tema em auge em nossa sociedade. Então, a gente precisa debater, trazer informações, né? É muito importante estar compartilhando também um prazer, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Maravilha. E também participa conosco a Fabielle Faquin, que é soldado da Polícia Militar, né, e faz parte da Rede Catarina de Proteção à Mulher. Soldada Fabielle Faquin é policial militar formada em Direito pela UNOESC, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente também acadêmica de Pedagogia. Seja muito bem-vinda, soldada Fabielle. Olá, tudo bem? Agradeço o espaço, é uma grande oportunidade, não dá para desperdiçar. Como bem o senhor elencou, não é um assunto
agradável, mas necessário. Trazer o conhecimento para a população é fundamental. Professor Paulo nos trouxe aqui alguns dados bem interessantes, né? No que diz respeito a números e também a visibilidade do que diz respeito ao feminicídio. Hoje está se tornando comum, corriqueiro, a gente em algum tipo de veículo de comunicação ouvir uma notícia sobre feminicídio, né? Mas quando a gente fala em feminicídio, a gente pensa em algo longe, algo distante. E aí eu pergunto para vocês assim, o perigo, muitas vezes, ele não está mais perto do que a gente mesmo imagina? Não tem um dia que a gente não ouça no noticiário, né, um caso de alguma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência. E, infelizmente, o feminicídio, que é o auge da violência, tem sido ainda mais, né, frisado e trazido. Nós temos inúmeros casos no nosso oeste, infelizmente. Recentemente tivemos um feminicídio consumado em Chapecó, né, aqui na nossa cidade. Graças a Deus nós estamos assim, né, segurando e tentando evitar o máximo possível, sofrendo só apenas as violências, né, demais. Mas sim, a gente tem aqui na nossa região, nós temos nesse exato momento, provavelmente no nosso oeste querido, tem alguma mulher sendo violentada. Isso é triste. E aí, eu trouxe alguns dados aqui, uma mulher é morta a cada 6 horas, a imprensa realmente traz dados alarmantes, e eu queria saber, hoje a gente está aqui na região oeste de Santa Catarina, e parece que é uma região um pouco diferente do restante do Brasil, né? Porque a gente tem os números mostram que tem uma qualidade de vida um pouco melhor do que o restante do Brasil. Os números de violência doméstica contra a mulher do Brasil, restante do Brasil, em relação ao oeste de Santa Catarina, é parecido? Aqui é mais tranquilo ou não? Esses dados, infelizmente, a nossa região acompanha também. Eu não vejo essa diferença. Eu vejo que sim, que o nosso oeste, infelizmente, está seguindo os índices tanto do estado quanto do Brasil. A gente, proporcionalmente falando, né? Nós temos cidades menores aqui no oeste, sim, mas nós temos um grande número de casos aumentando diariamente. Quais são os casos mais comuns? A gente sabe que muitas vezes a mulher sofre agressão, mas por escolha, né, por conta própria, ela pretende não levar isso adiante. Mas aqueles casos que chegam até vocês, que tipo de caso é relatado por elas que é mais comum, que é mais corriqueiro? Se a gente elencar o top 3, digamos assim, das ocorrências que a gente mais atende, então a gente está, né, trazendo a questão da violência psicológica, a violência moral, né, com os crimes contra a honra, injúria, difamação, né, também a calúnia e também a violência física, né? Então, se a gente fosse elencar o top 3 das ocorrências que chegam até nós, que a gente na prática atende, seriam essas, né? Tá aí, claro que a violência é o final da história, mas os primeiros sinais, assim, o que vocês observam, até para quem está nos ouvindo, nos vendo, saber, as mulheres, porque de repente, assim, a gente já ouve falar, né, não, mas ele vai mudar, não sei o quê. Quais são os primeiros sinais que, assim, ele não vai mudar, que vocês podem dizer assim, que é para a mulher tomar uma atitude que o cidadão não vai mudar? Tem alguns sinais, assim, que vocês conseguem identificar? Sinais, olha, ele não vai mudar. Atitudes, né? Atitudes. Não é um sinal de que ele não vai mudar. Eu sou da concepção de que você tem princípios enraizados da sua família, você foi criado assim, você só tende a evoluir. Então, regredir não vai. Se você está partindo de um pressuposto de que você regrediu, você é um agressor, você não vai melhorar. Você não vai se tornar uma boa pessoa sem ser trabalhado muito em foco, que é o que a sociedade está precisando urgentemente, né? Que o governo está começando a trabalhar o agressor, né? Enquanto agora, você, mulher, ao identificar, não sabe se é violência doméstica, não tem certeza se é um tom de voz muito alto, corriqueiro, uma privação de liberdade, não, a sua família não presta, ninguém presta, só essa pessoa presta, já liga um sinal de alerta, né? Então, há casos e casos, mas muito que a gente vê é o cara ser ciumento, autoritário, privar ela da liberdade de amizades, tanto a família quanto as pessoas próximas. Então, são inúmeros os sinais que ele pode demonstrar, mas cada caso é em específico, né? O que eu acho que nós como mulheres, devemos impor limites e nos empoderarmos, né? Para que estabelecermos limites, não só com relacionamentos com homens,
com pais, com amigos, com toda a sociedade, né? A gente tem que se impor um pouco mais e saber até onde o nosso direito vai e até onde o direito do outro vai, né? Eu vejo assim que também essas mulheres vítimas, por serem muitas vezes, né, vítimas, tanto pela agressão moral, nem tanto pela física, se torna comum que para elas é normal. E aí esses números não chegam para vocês e se torna algo normal que muitas vezes vem ao pior estágio, que é a questão, né, em debate, que é o feminicídio. Isso, nós percebemos que as mulheres, muitas vezes, elas têm dificuldade em identificar a violência, né? Elas só conseguem, de fato, identificar quando chega na violência física. Mas os primeiros sinais, uma questão de controlar, de xingamentos, ela acha que ele é assim, que é só um momento que ele está nervoso, né? Mas será que isso é cultural? É por causa do machismo estrutural da nossa sociedade? Um pouco ainda assim, né? Ainda trazemos, né, resquícios de um patriarcado, né? Infelizmente ainda tem e a gente presencia isso realmente na prática, né? Quando a gente está nos atendimentos em que as mulheres estão... A gente faz o acolhimento, né? O que aconteceu, como é que... E aí ela vai dando abertura e conta um pouco da história dela, a gente consegue perceber nitidamente essa questão. Entendi. E essas atitudes de, ele era grosseiro comigo, ele me xingava, ela, no inconsciente dela, era normal. Mas ali, naquele momento, ela já estava sofrendo a violência. Mas ela só percebeu quando, de fato, chegou numa violência física, um certo tempo depois. Vai lá, Paulinho. Eu queria saber, no atendimento que vocês fazem, acolhendo essas mulheres, tem algum caso marcante assim que vocês conseguem lembrar, obviamente sem revelar a identidade de ninguém, que até para dar como exemplo assim para as pessoas que vocês já enfrentaram e que mexeu com o coração? Nós damos várias palestras, né, e gostamos muito de trazer esse caso, porque tem momentos em que as pessoas acham que é só mais uma rede de apoio da polícia, é só mais uma mídia, é só uma coisa blindada, mera formalização. Né? Mera formalização, trazer esse assunto, mas nada muda, etc e tal. E nós vimos na prática muito estampada numa feminina em que nós atendemos desde a ocorrência. Desde o primeiro dia em que ela decidiu ligar para o 190, ela foi até a padaria, né? E só falou baixinho para a atendente, liga para a polícia. E a atendente já captou e ligou para a polícia. Nós abordamos ela e o esposo e o filho menor caminhando na rua. Questionamos. E assim que nós chegamos, ela finalmente disse, eu não aguento mais. Se eu chegar em casa hoje, ele vai me matar. Meu Deus. E aí eu chego de me arrepiar de contar. E então nós fizemos o nosso procedimento, né? Levamos até a delegacia para prestar esclarecimentos. E felizmente ele ficou, né, preso por um tempo. Uma semana, 2 depois, nós fomos novamente conversar com ela, pois a gente faz o acompanhamento. Mesmo ele estando preso, ela tinha medida protetiva. A gente mesmo assim instala o botão do pânico. E em conversa com ela, assim que nós vimos ela saindo do trabalho, a gente olhou para ela e a gente pensou, será que é ela? Porque a fisionomia, o estampado na cara dela de alegria, de alívio, de que finalmente ela se livrou daquele relacionamento abusivo, graças à coragem de ter ligado, pedido para ligar o 190, foi marcante assim para nós, porque a gente viu que, nossa, finalmente a gente fez a diferença na vida dela, né? A gente não só salvou a vida dela, como livrou ela, né? A gente viu, não, agora eu tô bem, agora eu tô vivendo. Foi o que ela nos respondeu. Então, para mim geralmente, quando uma mulher toma uma atitude dessas, é porque chegou ao nível extremo, não tem mais como. Sim. E para ela mesmo, né, dar o relato que se ela retornasse para casa, de repente, né, ele chegaria aí a questão de até matar ela, né? Então a coisa estava séria mesmo. Mas eu acredito que muitas mulheres, por não chegarem a esse ponto, vão levando a vida, né? E por mais que hajam mecanismos externos que propiciam, né, a visibilidade da importância das redes de apoio e tudo mais, ainda continuam. E aí eu pergunto, dentro desse mesmo contexto, se no ambiente familiar ou até fora do ambiente familiar, a droga e o álcool não são aspectos influenciadores nessa questão. 99,9% dos casos, dos BOs que a gente lê, chega até nós os casos, tem presença de
de álcool e drogas no contexto. Então, né, é uma realidade triste, né? E que está presente, infelizmente, digamos assim, na totalidade dos casos que envolvem, né, ocorrências no âmbito de violência doméstica. Então o problema é bem mais lá no fundo, né? É um Sim, problema justamente. cultural nesse sentido. Você Mas citou... ele é só agressivo quando bebe. Isso. Na verdade, o álcool só vai trazer à tona quem ele é de verdade. Vamos falar a verdade, né? Justamente. É isso que elas precisam entender, né? Que você não precisa ficar... Ela acha que, desculpa, mas ela acha que cortou o álcool, pronto, ela vai ter uma... Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Não, mas não é assim, né? Você O tem álcool... que ser uma boa pessoa. Não, como... O álcool é uma lupa da alma do cidadão, vamos deixar claro aqui, né? Eu queria que você falasse, você comentou aqui de botão de pânico. Eu confesso que não conhecia esse... A polícia utiliza, então, vamos lá, tem aqui nem o caso esse caso que você comentou. Ele foi levado para a delegacia, teve uma medida protetiva contra ela que fez a denúncia, ela recebe um botão em casa que se ela apertar, é assim que funciona? Como é que é o botão do pânico que você mencionou? Muito mais além que isso. Inclusive, ontem tivemos um caso, né, com êxito, e também é marcante para nós, né, Cabo, de que a mulher acionou o botão do pânico e, felizmente, a guarnição que estava de serviço logrou êxito e fez a prisão desse masculino, né? Então, ela é acompanhada com nós pelo botão do pânico, né, Burá? É um aplicativo de celular? Então, falando um pouquinho mais, Isso. né, sobre o botão do pânico, como é que funciona? A Polícia Militar tem o aplicativo PMSC Cidadão, que é um aplicativo que qualquer cidadão, né, faz o cadastro através do seu número do CPF, né, e lá ele traz várias funcionalidades. Rede de vizinhos, rede de segurança escolar, tu consegue estar gerando ocorrência, né, através desse aplicativo. E para as mulheres que têm a medida protetiva e que são acompanhadas por nós da Rede Catarina, no primeiro atendimento, o que a gente faz? A gente faz o cadastro delas com todos os dados, onde ela mora, ponto de referência, né? Caso precise, a guarnição consiga localizar essa residência. E nós habilitamos via suporte, né, a nível estadual, esse aplicativo. O que é esse aplicativo? Nos casos em que o agressor, né, descumprir a medida protetiva e se aproximar da vítima, colocar a integridade dela em risco, a vida dela em risco, ela consegue estar acionando com um clique. Então, com um toque ali, começa uma contagem regressiva, né? E tem um botão também, chamar agora. Então, ou ela aperta no chamar agora, ou quando chegar no 0 a contagem, vai acionar a Polícia Militar. Então, lá no 190, onde o policial recebe as ligações, aparece um alerta no computador dele com as informações dessa mulher, né? Então... Em função do cadastro prévio, ele já sabe quem é o agressor, já sabe onde ela mora. E o que é importante? Interessante Onde ela isso. está. A Só onde ela geolocalização. mora. A geolocalização Exatamente. através do Ótimo. aplicativo. Para o aplicativo funcionar, ele precisa do quê? Ter internet e estar com o GPS ativo. Sim. Por quê? Porque a gente consegue localizar onde ela está naquele exato momento. E se ela estiver em deslocamento, a gente consegue rastrear também esse deslocamento Claro. dela. Em minutos chega até ela. Justamente. Então, a gente Nossa, chama muito dentro bom. da Tanto que Polícia ontem Militar. foi no centro de Joaçaba, né? Ah, no na centro de residência Joaçaba. dela. Uhum. Ela avistou o masculino, ele estava se aproximando. Tava perseguindo ela. É o que a gente repassa, que a integridade física dela estava em risco, razão pela qual ela pode clicar no botão do pânico. Clicou no botão do pânico, fez cara de paisagem, a polícia chegou em questão de minutos. E ele era companheiro dela, marido, enfim? Tinha alguma ligação com Ex-companheiro. ela? Ex-companheiro. Ex-companheiro, aham. Ex-companheiro. Vale frisar aqui também, em questão do botão do pânico, em que ele só é habilitado por nós. Ou seja, nem todas as mulheres que têm medida protetiva, consequentemente, terão o botão do pânico. Elas só terão o botão do pânico se aceitarão o acompanhamento da Rede Catarina. Ele é facultativo. Ele faz parte da Rede Catarina. Isso, ele é incorporado exclusivo da Polícia Militar. Então, a mulher só terá o botão do pânico se ela aceitar o acompanhamento da Rede Catarina pela Polícia Militar. Não só tendo a medida protetiva. E quando a gente fala, né, em botão do pânico, a gente, dentro da Polícia Militar, é um deslocamento nível 13. O que é isso? A guarnição vai o mais rápido possível, né? Então, por isso a gente frisa nas mulheres também, para que elas tenham cautela na utilização do aplicativo, né? Sim. Utilizem em caso necessário. Por quê? Porque a guarnição, ela vai o mais rápido possível para chegar até essa mulher. É prioritário. Justamente, porque a gente se trata de violência doméstica, questão de segundos, né? Pode estar ou não salvando a vida dessa mulher. Muito bem, a gente está aqui no Conversa Formada de hoje falando sobre violência contra a mulher, feminicídio e relações abusivas. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já.
A UNOESC é a melhor universidade comunitária de Santa Catarina. Mas o que é ser comunitária? É beneficiar anualmente mais de 240 mil pessoas com serviços gratuitos e de assistência social. É promover ações de atenção à saúde e qualidade de vida para mais de 100 mil pessoas, da criança ao idoso. É dar assistência jurídica e contábil para quem precisa. É ajudar na pesquisa e gestão rural, das famílias do campo ao agronegócio. É prestar mais de 3 mil atendimentos em saúde animal, do pequeno ao grande porte. Ser comunitária é colocar em prática o propósito da nossa universidade. UNOESC, fazendo parte da sua vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada. Participam conosco hoje aqui no nosso estúdio a cabo da Polícia Militar, a Cabo Burato. Também participa conosco a Soldado Faquinha. Nós estamos falando aí sobre a questão da violência contra a mulher e também o feminicídio. E nós conversávamos antes de iniciar a gravação desse segundo bloco, em off aqui, a respeito da área de abrangência do atendimento da Polícia Militar aqui da nossa região, aqui de Joaçaba, Herval do Oeste, e também alguns números que elas têm para nos apresentar. Por gentileza. Então, né, hoje nós trabalhamos com 7 municípios, né, dentro da área da comarca de Joaçaba e Herval do Oeste. Né? Então, Herval Velho e Herval do Oeste, dentro da comarca de Herval do Oeste, né, e Joaçaba, Luzerna, Ibicaré, 13 Tilhas e Água Doce. Então, dentro desses 7 municípios é onde nós atuamos com a Rede Catarina, né? São cidades menores. E eu queria saber de vocês. A gente falou no primeiro bloco aqui, vocês trouxeram até alguns exemplos de casos que vocês atenderam. E a gente começou falando nesse podcast sobre a questão da diferença do restante do Brasil. E essas cidades menores, às vezes a gente pensa assim, todo mundo se conhece. Tem mais dificuldade de denúncia por causa disso? As mulheres, de repente, têm mais medo de denunciar porque numa cidade pequena todo mundo se conhece? Ou vocês entendem que não? Isso não é um fator? Eu acredito que não. Na verdade, eu vejo isso como um fator positivo, né? Porque hoje as pessoas interagem, elas conversam, né? Então, às vezes numa situação em que uma amiga ou um vizinho presencia, vai estar orientando essa mulher, viu? Né? Dá uma olhadinha, isso não é normal. Reveja essas atitudes, não tá legal, né? Para estar orientando e aconselhando essa mulher. Então, eu vejo mais como uma questão positiva, né? Essa questão de lugares pequenos, né? Acolhedor. Nossa região é muito acolhedora, né? Tanto que, para as nossas mulheres, a gente sempre fala, se porventura tu não tiver com o teu celular na mão, pede socorro, vai para um lugar que tenha pessoas, viu? Liga para a polícia. Alguém vai estar te socorrendo nesse sentido, né? E chamando... Como foi o caso do exemplo que vocês trouxeram no primeiro bloco da mulher que foi até a padaria e pediu para ligar para a polícia. Exatamente. E aquela questão que a gente, né, sempre pensa, a gente assiste na televisão, ouve no rádio jornal, né, de violência contra a mulher, feminicídio, né? Aqui não existe. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre os números aqui da nossa região, até para que os nossos ouvintes, os nossos internautas que nos assistem através do YouTube, tenham noção de qual é a realidade aqui no que diz respeito à violência e também ao feminicídio. Então a gente já trouxe, né? Infelizmente, né, esses números são alarmantes. Nossa região não tem um dia que a Polícia Militar não atende nenhuma ocorrência no ano. Todo dia? Falando do Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste, cidades aqui do nosso oeste, todo dia tem ocorrência de violência contra a mulher? Uma não, várias. Meu Deus. Várias. Em 24 horas aqui na nossa pequena cidade, a Polícia Militar vai atender mais do que uma ocorrência de violência. Em 24 horas, mais do que uma? Com toda certeza. Certamente. Então nós não estamos muito diferentes do restante do Brasil. Não. Mas aí eu pergunto para vocês, né? O própria Conversa Formada é um espaço para debate, para divulgação, né, da importância, né, da mulher buscar ajuda, né, das pessoas que estão presenciando aquelas agressões, denunciarem, né, campanhas, tudo, né, para de certa forma aí tá fazendo com que esses números baixem e mesmo assim ainda continua aumentando. A que vocês atribuem isso? Justamente, né, eu costumo dizer que a informação, ela é essencial, ela é valiosa, né? Por isso é tão importante a gente estar aqui conversando, campanhas nesse sentido de conscientização, para que as pessoas entendam que a violência, ela está, infelizmente, na nossa sociedade e que a gente precisa agir.
né? A gente precisa reconhecer ela e quando ela está instalada, quando a gente precisa pedir auxílio, pedir ajuda, né? Então, meu Deus, esqueci. O que falta, né? A sua pergunta é tanta informação e o que ainda não está diminuindo os números, né? Muito que a gente trabalha e discute, né, em off é a questão da educação, eu acho, né? Nós precisamos trabalhar lá na base de lá com as crianças, né? Voltar a princípios básicos lá com as crianças, que a gente está frisando muito. Nós temos o programa Protetores do Lar, que é um programa fenomenal da Polícia Militar, juntamente com a Rede Catarina, em que a gente vai dar palestras a essas crianças nas escolas, dizendo que a violência é crime, que deve ser sim ter tratado de forma igual, com respeito, igualdade e empatia, né? Então, acho que é isso que é o que está faltando ainda. Porque, de repente, num grupo de 30 crianças, nós temos lá uma criança que no ambiente familiar dela, aquilo é comum. Normal. O pai está agredindo, seja verbalmente ou até fisicamente a mãe, e para ela se torne comum e ela, no futuro, quando adulta, possa ser também, né, um agressor. Então, já justamente vem esse trabalho lá, né, uma sementinha que é plantado para futuramente colher frutos. Alguém está orientando essa criança. Não, isso não está certo, né? Porque, infelizmente, essa realidade, ela é presente na grande maioria das famílias, né? Então, assim, a criança, de fato, ela cresce achando que o pai maltratando a mãe, xingando a mãe, não respeitando, isso é normal. O que vai acontecer quando ele chegar na fase da adolescência para adulta? Ele também vai replicar isso, né? Então, a prevenção, justamente, ela trabalha nesse sentido, né? Para que você faça uma reflexão, será que isso está certo? Então, plantar aquela sementinha, né, nesses adolescentes, nesses jovens, que são a nossa futura geração aí, para que eles entendam que o respeito, ele é primordial, tem que ser a base de qualquer relacionamento, seja na escola, seja na família, seja com um colega. Se houver o respeito, certamente os números de violência a gente vai conseguir tá reduzindo de uma forma bem significativa. E o agressor, quando ele é identificado, eu sei que cada caso é um caso, mas ele fica preso? Quanto tempo ele fica preso? A mulher, ela realmente se sente protegida ou ela se sente protegida naquele período que ele está preso e depois que ele sai? Porque a gente vê casos, né? Você falou de álcool, de droga, tem a questão de ciúme que envolve esse processo todo, e deve ter casos que ele fica pouco tempo preso. Tem uma média, assim, do tempo que esse agressor fica preso e se a mulher realmente ela fica protegida nesse momento? Uma coisa que a gente frisa muito é essa questão da Lei Maria da Penha. É uma das, infelizmente ou felizmente, poucas leis no Brasil em que ela, de fato, é efetiva. Os crimes, né, ela sofre várias alterações ao longo dos 19 anos em que ela já tem, e todas essas atualizações vêm tornando cada vez mais rigorosas as penas, né? Tanto o feminicídio é a pena maior que a gente tem no Código Penal, que é até 40 anos. E a gente diz sim, ela é efetiva. Tanto que tem a medida protetiva, ela aciona o botão do pânico, enfim, o agressor é flagrado, ele vai ser conduzido para a delegacia e a probabilidade de ele ser preso é gigantesca. Agora, respondendo ele vai ser preso, quanto tempo ele vai ser preso, isso é a interpretação do delegado. Né? Há casos e casos. Não vou te dizer 100% dos casos, sim, ele vai ficar recolhido. O que a gente tem visto nos nossos casos que a gente acompanha é que sim, uma vez infringindo, tanto esse que foi pego recentemente pelo botão do pânico, ele está ainda preso. Então, quanto tempo ele vai ficar, vai depender do histórico de agressão, do histórico de descumprimento, do currículo dele, a gente diz, né? E muito, muito também do relato dela. Né? Se ele vinha tentando descumprir, se ele sempre foi agressor, se ele é alcoólatra. Então, são vários fatores que vão determinar. Mas a probabilidade dele ficar recolhido por um bom tempo é grande. Por isso também que a gente frisa, né, com as mulheres que a gente acompanha, a importância delas estarem registrando, né? Quando a gente trata do mundo jurídico, a gente só pode considerar o fato se ele está registrado, né? Então, as questões informais, né? Mas ele descumpriu, tá, mas a gente vai lá no sistema, tá, mas a senhora não registrou. Então, a gente sempre frisa a importância delas estarem registrando, né? Então, a partir do momento Tem que registrar o boletim de ocorrência. Justamente. Porque esses números que a gente trouxe aqui, inclusive no primeiro bloco, eu acredito que sejam muito maiores, porque muitas mulheres não denunciam. Com certeza. E aí não tem o que fazer, né? Justamente. A gente oferece tudo, né? Vocês estão disponibilizando esse espaço, nós orientamos
qualquer local ela pode denunciar, mas a atitude de denunciar, efetivar que ela está sofrendo uma violência, pedir ajuda, é único e exclusivo dela. E aí eu pergunto, né? A gente falou muito até então da questão da mulher procurar ajuda, da mulher denunciar. Mas e o papel da família dentro dessa situação, dentro desse contexto? Então, o que a gente percebe na prática, né? Que normalmente essa mulher está afastada da família, né? Faz parte do perfil do agressor fazer o quê? Afastar essa mulher. Então, ele começa... esse é um dos sinais. Exatamente. Ele começa a dizer o que, viu? Essa tua amiga aqui, que é a pessoa que tu confia, né? Ela não serve para você. Ela então, não quer o nosso relacionamento. Ela, né? Então, ele já não gosta da tua amizade. Então, já a amiga lá já vai ficando de lado. A questão familiar. Não, vamos ficar só nós, meu amor. Só a gente se dá tão bem. Não vamos lá na tua família, vamos ficar só nós. Então, chega um certo período que só tem o casal, né? Então, o que acontece? Esse mesmo agressor o único suporte que essa mulher tem, né? Então, às vezes até financeiro, né? Ela diz, ele vai preso e eu, né? Às vezes ela pensa assim. Justamente. Por isso, quando elas chegam, né, no nosso primeiro atendimento, a gente frisa muito e busca entender. Tá, mas tu tem algum familiar aqui na cidade, alguém próximo à tua residência, para que você possa justamente retornar esse vínculo. É importantíssimo nesse contexto, né, nesse novo início, né, pós-violência, que a mulher volte a fortalecer esses vínculos, porque sozinha é muito difícil, né? É uma mudança muito drástica da realidade dela, né? Então, quanto mais a gente conseguir orientar e que a mulher repense, mas e faça parte dela também de procurar, né, os familiares. Certamente alguém vai estar acolhendo essa mulher e ajudando ela nessa fase de recomeço. E é importante falar, porque quando a gente fala em violência contra a mulher, quando a gente fala de feminicídio, a gente pensa nas classes menos favorecidas. Mas não, né? Ela está em todos os contextos sociais. Uma coisa que a gente frisa bastante nas nossas palestras e é uma pergunta corriqueira. Ah, mas é só as pessoas de classe baixa que vocês atendem? A gente fala, vocês acreditem, é de 15 anos, né? Era de 18 até a semana passada. Agora é de 15 anos a 86 anos. É a analfabeta até a doutorada. Então, não há padrão, não há classe social, não há raça, não há nada. Todas as mulheres, nós atendemos todos os tipos de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Realmente vocês trazem hoje no nosso podcast um cenário bem alarmante, né? E é importante a gente conversar sobre isso, e vocês estão direto nas palestras aí nos colégios, porque você muito bem falou antes, a informação é o principal caminho. A gente tem que saber disso, as pessoas têm que saber disso que está acontecendo. E sobre canais de denúncia, a gente já falou, mas a gente tem que repetir. Não só o 190, eu também pesquisei aqui, tem a Central de Atendimento à Mulher 180, o número 180, 190, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que é como você falou, é uma irmã, diz, falar dentro de casa, porque você trouxe uma informação bem importante, os sinais, né? Começa a afastar da família, ela começa a ficar dependente, e daí ela vai pedir socorro para quem? Então, às vezes, até de maneira sutil a coisa começa a acontecer. Não sei se vocês querem falar um pouco mais sobre os canais de denúncia. Eu acho que é importante, a gente está chegando ao final do episódio, é importante vocês falarem. O 180 não é muito conhecido, né? O 190 é o canal direto nosso da Polícia Militar, felizmente. A gente se sente honrado que a população confia e, de fato, liga. Mas o 180 tem aumentado bastante as denúncias por esse canal e ele é muito efetivo também. Tem o Disque 100, é do Direitos Humanos, mas também vai receber as denúncias. E como a gente fala, tem a Polícia Civil, né, que está lá em algumas cidades, ela é 24 horas, registra o boletim de ocorrência. E como o senhor mesmo comentou, na padaria, na vizinha, na prefeitura, nas assistências sociais, tenho certeza que aonde ela quiser pedir ajuda, ela vai ser amparada, com toda certeza. E não só recado para a mulher, mas para todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo. Se de repente tá andando na rua e observa, né, que tem uma situação assim, eu acho que vale o cidadão abordar, diz, escuta, você está bem? Você precisa de alguma coisa ou não? Eu assisto, pelo menos nas redes sociais, vários casos, né, não aqui na nossa região, mas é exemplo a ser seguido, em que no avião ela fez um X na mão
Eu vi isso, acho que foi nas redes sociais, de ajuda, Um X na mão simboliza pedido de ajuda. Um X na mão simboliza, estou sofrendo violência, por favor me ajude, ligue para a polícia. Então, é um fácil ou um recadinho que seja, você consegue entregar para a pessoa. Então, só basta querer denunciar. Né? Na acho dúvida, que o problema não é o né? Eu não consegui visualizar se é ou não. Liga, não custa ligar, né? A Polícia Militar está justamente também para isso, né? Para ir lá verificar a situação. Nesse contexto de denúncias, é importante também a gente frisar que numa situação em que você não tem certeza, mas naquela casa eu ouço muita gritaria, enfim, faz uma denúncia anônima, né? Não precisa se identificar, para que os órgãos competentes verifiquem essa situação, né? Vão até o local, converse com essa mulher, veja a questão do núcleo familiar, é muito importante, né? Então, fundamental, né? É necessário, né? Eu costumo dizer, me veio em mente assim uma questão, durante uma palestra a gente estava, veio uma questão assim, mas mesmo que seja a 10ª vez que a Polícia Militar vai na casa dessa mulher e liga, e se ela estiver lá gritando por socorro, eu não vou mais ligar, né? Eu não quero... Aí eu falei assim... Pois é, mas o que a gente tem que... Qual que é a minha percepção sobre isso, né? Eu acredito que a gente tem que fazer aqui a nossa parte, né? Então, o que é a nossa parte? Quando você presenciar uma situação em que a mulher está pedindo socorro, está pedindo ajuda, ajude, né? Ligue para o canal competente. Se depois essa mulher vai retornar com o agressor, vai decidir não ter a medida protetiva, enfim, é uma questão muito particular dela, né? Mas a tua parte, a nossa parte é o quê? É estar dando esse suporte para a mulher nesse momento. Então é um papel de todo mundo, não só da mulher que vai denunciar. Justamente. Maravilha, queremos agradecer aí a presença no Conversa Formada de hoje da Cabo Burato. Muito obrigado pela tua participação e deixa espaço aí para as tuas considerações. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, desse assunto que de fato precisa ser cada vez mais trazido à tona, questionado, e também, né, me coloco à disposição, né, enquanto Polícia Militar, enquanto Rede Catarina, conte conosco. Qualquer dúvida, qualquer situação, nós temos nossa sala de acolhimento lá no 26º Batalhão em Erval do Oeste, né. Aproveito também para agradecer. À época tivemos vários parceiros para que a gente pudesse tornar a realidade nosso sonho de ter uma sala de fato acolhedora. Então hoje a gente tem esse espaço que foge um pouquinho do quartel, aquela questão militarismo e tal. Então é um lugar... Para acolher as mulheres. Justamente. Legal. Então hoje a gente tem esse lugar. Então, né, se alguém tiver alguma situação em particular, pode estar nos procurando lá em Erval do Oeste, no batalhão, no quartel da Polícia Militar. Estaremos de portas abertas. Bacana. Soldado Faquim também, obrigado pela tua participação. Imagina, é uma honra estar aqui, trazer esse assunto bem importante, um amor. A gente trabalha, por mais que seja delicado, mas a gente vê a satisfação das mulheres em que a gente atende. O sorriso delas estampado é uma coisa que não tem preço. E o recado que eu gostaria de deixar para todas as mulheres que sofrem violência doméstica é denunciem, busquem apoio. A gente está realmente de portas abertas, estamos aqui para ajudar. Não se sintam sozinhas e se sintam abraçadas. Maravilha. Paulinho, obrigado pela parceria e o encerramento é teu. Obrigado, professor Alex. Obrigado aos nossos convidados. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, falando desse tema, infelizmente, tão recorrente. Hoje a gente falou sobre violência contra a mulher, feminicídio e relações abusivas. Vou repetir aqui o Disque 100, Disque 180 e Disque 190. E o podcast Conversa Formada retorna na próxima quinta-feira, às 18 horas. Até lá. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio Unoesc FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.